Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. A consulta de hoje é um tudão. Se estás te sentindo movida pela curiosidade sobre a vida do teu ser amado, que não sai dos teus pensamentos, prepare-se para desvendar todos os mistérios que envolvem o cotidiano e o relacionamento atual dele com a tua rival. A mãe dele, através das revelações poderosas do tarô, vai te contar cada detalhe, desde os segredos da vida profissional e financeira, até os sentimentos mais profundos que esta pessoa ainda guarda por você. E não vamos parar por aí. Falaremos sobre o que ele sente pela rival, os pensamentos dele sobre você e todos os acontecimentos que envolvem o dia a dia dele serão trazidos para esta consulta. Nesta consulta coletiva oracular, revelaremos as vibrações presentes, previsões e tendências futuras, para aqueles que ainda não conseguiram se libertar desse ex, que domina suas mentes. A verdade será exposta, e tudo sobre o filho, ou sobre a filha de tua ex-sogra virá à tona, conforme a visão e o ponto de vista dela, da mãe dele ou dela, caso ela viesse a te contar, agora, como está a vida deste teu ser de luz. Caro consulente, você está no canal Oráculos Digitais. Meu nome é Dalida. Para quem ainda não nos conhece, o nosso canal é um espaço único onde os baralhos tradicionais são manuseados e interpretados por meio de interatividade virtual, trazendo revelações e orientações para aqueles que buscam respostas, luz, inspirações e conforto por meio de consulta oracular coletiva e interativa. Observe se alguma mensagem oracular se alinha com a sua vivência e aproveite. Você terá a oportunidade de escolher entre duas opções de consulta, que oferecem a sua própria abordagem oracular. A primeira é a da orquídea, e a segunda opção é representada pela rosa. Escolha a opção que lhe atrai neste momento. Você tem 30 segundos para fazer sua escolha. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha de todas as cartas do tarô pelo sistema para a primeira opção. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. A pergunta que faremos ao oráculo é a seguinte: se a mãe do ser amado da consulente fosse contar para ela sobre a vida do filho ou da filha dela, o que ela iria dizer?
Antes de iniciarmos as interpretações, preste atenção. Como vamos interpretar as cartas sob o ponto de vista da mãe da pessoa trazida para a consulta, vamos nos referir a essa pessoa como filho dela, e usaremos o termo ele, quando necessário. Adapte conforme o seu interesse. Agora, vamos às interpretações. Eu vejo que, se a mãe fosse lhe contar como está a vida profissional do filho dela, ela diria que ele está, conforme indica o 7 de ouros, em um momento de pausa e avaliação. Ele investiu dinheiro, tempo e energia em seus projetos, mas agora reflete sobre os resultados obtidos. Existe um questionamento sobre se os frutos colhidos até agora justificam o esforço despendido. Eu vejo que, embora tenha havido algum progresso, ele busca maior satisfação, talvez até considerando mudar de carreira, pois não está satisfeito com o retorno financeiro. No entanto, ele ainda espera dias melhores e algo que lhe garanta estabilidade no futuro. Na vida financeira, o Ás de Paus indica que ele, por ganhar pouco dinheiro, está em um momento de renovação. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse sobre a vida financeira do filho, ela diria que ele busca novas oportunidades e crescimento. Ele pode estar investindo em um projeto visando lucros futuros. Existe um sentimento de entusiasmo quanto a esses novos investimentos, como se estivesse pronto para uma nova empreitada. Ele quer arriscar em algo que lhe traga satisfação tanto financeira quanto profissional, lutando para alcançar grandes objetivos e prosperidade. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse o que o filho dela sente pela rival, conforme o 9 de paus, ela diria que ele não tem sentimentos profundos por ela. A mãe lhe diria que a rival o deixa na defensiva devido a exigências ou pressões. Talvez ela queira algo que ele não está pronto para oferecer. Apesar de continuar na relação, ele se recusa a se entregar completamente. Ele desconfia da rival, o que impede uma conexão profunda. A mãe diria que ele parece estar se cansando da rival, pois as exigências dela deixam ele tenso, o que pode fazer com que ele perca o interesse na relação. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse sobre a dinâmica do relacionamento deles, conforme o 7 de espadas, ela diria que essa relação é marcada por desconfianças, mentiras e manipulação. A rival desconfia que ele ainda mantém algum contato com a consulente, o que gera brigas entre eles. Eu vejo que há jogos de poder e segredos, dificultando a transparência. A convivência deles parece ser uma batalha onde ambos tentam controlar um ao outro. A mãe diria que um dos dois se sente traído, o que gera um clima de desconfiança. Eu vejo que essa desarmonia pode aumentar, resultando em conflitos maiores e possíveis rupturas no futuro. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse o que ele sente por você, ela diria, conforme o Ás de espadas, que ele tenta racionalizar seus sentimentos. Ele sente clareza quanto ao que pensa sobre você, mas, devido às circunstâncias, evita expressar esses sentimentos. A mãe diria que ele tenta escapar de qualquer conversa sobre isso. No entanto, o Ás de espadas indica que seus sentimentos são mais racionais que emocionais no momento. Eu vejo que existe uma frieza em sua maneira de lidar com o que sente por você, onde o pensamento lógico supera qualquer paixão que possa ter existido no passado. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse o que a rival sente pelo filho dela, ela diria que a rival tem uma paixão intensa, obsessiva e possessiva por ele, como indica a Rainha de Paus. Esse sentimento é marcado pela necessidade de controle, e a rival exerce grande influência sobre o filho dela. No entanto, eu vejo que essa intensidade está sufocando o filho dela, que se sente oprimido pelas expectativas e demandas da rival. A mãe diria que essa paixão exagerada da rival pode gerar desequilíbrios no relacionamento no futuro. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse o que passa na mente do filho dela em relação a você, o 5 de paus indicaria que ele está em uma luta interna para te esquecer. A mãe diria que ele tenta superar as frustrações que sente por algo que não deu certo entre vocês. Existe uma batalha de ideias dentro dele, como se não conseguisse decidir o que fazer com a conexão que ainda sente. Por um lado, lembranças o trazem de volta a você, mas, por outro, existe uma resistência em agir. Eu vejo que essa indecisão o paralisa, impedindo qualquer movimento em direção a uma reconciliação com você no momento. Eu vejo que, se a mãe lhe contasse sobre a vida social do filho dela, conforme esse cavaleiro de copas, ela diria que ele continua rodeado pelos mesmos amigos de antes, mas agora também está cercado de novos amigos. A mãe diria que ele se mantém aventureiro e sedutor,
saindo com amigos enquanto a rival fica em casa. Isso reforça a impressão de que o relacionamento dele com a rival não é um compromisso sério, mesmo que morem ou que passem muito tempo juntos. Eu vejo que essas interações sociais são uma fuga das tensões pessoais e, especialmente, das desavenças que ele tem com a rival. Em relação ao futuro da relação entre ele e a rival, o 2 de copas me mostra que, apesar dos conflitos e desconfianças, eles podem continuar juntos. Eu vejo que ainda existe uma conexão emocional significativa entre eles. Os dois continuarão na tentativa de superar as diferenças e restaurar a harmonia, mas isso exigirá muito esforço de ambos. Eu vejo que o sucesso dessa relação dependerá da capacidade deles de equilibrar as diferenças e desconfianças, o que será um grande desafio, já que você ainda estará na cabeça dele, sendo um dos motivos das ocasionais brigas dos dois. Agora, quanto ao futuro do consulente e do ser amado, o 3 de ouros indica um possível reencontro e, para alguns, uma reconciliação. Eu vejo que a presença da rival ainda poderá interferir no que pode acontecer entre vocês, prolongando esse retorno dele para a sua vida. Haverá um momento em que a consulente tomará ciência das crises do ser amado com a rival, e o ser amado poderá oscilar entre ficar com você ou com ela. Eu vejo que vocês terão a oportunidade de conversar e tentar superar os problemas que causaram a ruptura inicial, mas a interferência da rival pode complicar essa reconciliação. Se vocês quiserem reconstruir a relação, será essencial trabalhar juntos, com diálogo e compreensão mútua. Eu vejo que, apesar do desgaste emocional, ainda existe uma base sólida que pode ser usada para restaurar a conexão. O futuro trará oportunidades de reavaliar a relação, mas será preciso que ambos estejam dispostos a investir tempo e esforço. Esse processo de reconciliação será marcado por altos e baixos, exigindo paciência e determinação para lidar com a constante interferência da rival e as emoções que ainda estão presentes. Você, certamente, exigirá a ruptura definitiva dele com a rival. Se não for assim, nada feito. Terminamos aqui a consulta para quem escolheu esta opção. Esperamos que tenha gostado e que aproveite ao máximo as mensagens oraculares apresentadas. Se você apreciou nosso canal Oráculos Digitais e nossa proposta inovadora, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer a importância do nosso conteúdo, permitindo que mais pessoas o encontrem. Apoie nosso crescimento para que possamos continuar a produzir vídeos e a contribuir com seu desenvolvimento. Obrigado por sua atenção. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha das cartas do tarô pelo sistema para a segunda opção. O sistema irá agora embaralhar e escolher todas as cartas. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. A pergunta que faremos ao oráculo é a seguinte: se a mãe do ser amado da consulente fosse contar para ela sobre a vida do filho ou da filha dela, o que ela iria dizer?
Antes de iniciarmos as interpretações, preste atenção ao seguinte: como vamos interpretar as cartas sob o ponto de vista da mãe da pessoa trazida para a consulta, vamos nos referir a essa pessoa como filho dela, e usaremos o termo ele, quando necessário. Adapte conforme sua necessidade. Agora, vamos às interpretações. Eu vejo que, se a mãe fosse lhe contar como está a vida profissional do filho dela, conforme o que indica o Ás de Espadas, ela lhe diria que ele vive um momento de clareza e foco. Ela mencionaria que ele tem se dedicado a aprimorar suas habilidades, investindo em capacitação e estudos para avançar na carreira. Porém, eu vejo que essa carta também revela um cenário em que ele enfrenta decisões difíceis no trabalho, que exigem uma análise cuidadosa. A mãe dele te diria que ele quer alcançar o sucesso, mas que ainda precisa saber escolher as oportunidades com sabedoria para evitar erros. Eu também vejo que ele pode ter ficado desempregado, ou que pode estar prestes a ficar, ou que irá procurar outro emprego. Se a mãe dele fosse lhe contar sobre a situação financeira do filho dela, o 5 de copas revelaria que ele enfrenta uma fase de perdas e arrependimentos. Eu vejo que ela te diria que ele está insatisfeito com as escolhas financeiras que fez, sentindo-se pressionado por dívidas ou oportunidades perdidas, tanto profissionais quanto financeiras. A mãe dele diria que o aconselhou a repensar seus investimentos, pois continuar no mesmo rumo trará mais prejuízos. Possivelmente, ele se sente vulnerável, percebendo que decisões mal calculadas o deixaram em uma posição financeira desafiadora. Eu vejo que, se a mãe fosse lhe contar o que o filho dela sente pela rival, como indicado pelo 5 de ouros, ela diria que ele não sente mais amor por ela, apenas um profundo vazio emocional. A mãe dele diria que ele se sente sozinho, mesmo ao lado dela, e que a relação não oferece o conforto ou apoio de que ele precisa. Eu vejo que ele se sente preso a um ciclo de insatisfação, sem encontrar mais sentido na relação com a rival. A mãe dele poderia acrescentar que ele parece desamparado, como se a conexão estivesse deteriorada ao ponto de ele enxergar mais uma obrigação do que um vínculo afetivo. Se a mãe fosse lhe contar sobre a relação do filho dela com a rival, conforme indica o pendurado, ela te diria que o relacionamento está estagnado. Eu vejo que ela te diria que a relação não avança e que existe uma sensação de sacrifício, como se ele estivesse preso a algo que não o faz feliz, mas que ele não sabe como abandonar. A mãe dele diria que ele está tentando manter a paz, mas, ao fazer isso, está negligenciando seus próprios desejos e anseios. Isso causa mais sofrimento, pois ele percebe que não consegue encontrar satisfação ou progresso nessa relação. Se a mãe dele fosse lhe contar o que o filho dela sente por você, conforme o 2 de paus, ela te diria que ele vive um dilema interno, sobre o que realmente sente. Eu vejo que ela mencionaria que ele tem sentimentos por você, mas que está dividido, avaliando as possibilidades de um retorno e as dificuldades envolvidas. Ele reflete sobre o que poderia ter acontecido entre vocês e sente uma certa nostalgia, mas também teme as consequências de retomar esse caminho. A mãe dele diria que ele está indeciso, talvez receoso de se envolver novamente por medo de novas complicações. Eu vejo que, se a mãe fosse lhe contar o que a rival sente pelo filho dela, de acordo com o Rei de Copas, ela diria que a rival ainda nutre sentimentos fortes, mas que não os expressa de maneira aberta. Eu vejo que a rival parece controlar suas emoções, mantendo uma postura mais fria e calculada na relação. A mãe dele pode perceber que a rival tenta manter o filho dela preso a essa dinâmica, em que a rival mistura afeição e controle. Esses sentimentos podem ser confusos, trazendo à tona um jogo de poder e dominação que a mãe dele reconhece, mas talvez não consiga interferir. Se a mãe dele fosse lhe contar o que o filho dela pensa sobre você, como indicado pelo Cavaleiro de Copas, ela te diria que ele pensa em você com carinho e saudade. Eu vejo que a mãe dele diria que, em seus pensamentos, você surge como uma lembrança positiva e romântica. Eu vejo que ele parece idealizar os momentos que vocês compartilharam e sente o desejo de reconexão, mas hesita em agir. A mãe dele te diria que, apesar do desejo de se aproximar, ele teme a rejeição ou não sabe como enfrentar os obstáculos emocionais que ainda carrega. Eu vejo que ele pensa frequentemente em você, mas não está certo de como proceder para te propor um reencontro. Eu vejo que, se a mãe fosse lhe contar sobre a vida social do filho dela, conforme indicado pelo 9 de espadas, ela diria que ele está isolado, mais introspectivo e distante.
A mãe dele te diria que ele está focado demais nas suas preocupações e problemas, o que o faz se afastar dos amigos e de eventos sociais. Ele se sente sobrecarregado pelas responsabilidades e pelos dilemas pessoais, o que o leva a evitar interações e momentos de lazer. Eu vejo que ele carrega muita ansiedade, o que contribui para essa sensação de isolamento. E a mãe dele te diria que ele está lidando com tudo isso de forma silenciosa, sem revelar seus medos e inseguranças aos outros. Agora, quanto ao futuro dele com a rival, o Pajem de Ouro sugere que ainda existe a possibilidade de continuidade, com os problemas da relação sendo resolvidos de forma lenta, devido às incompatibilidades de interesses e os demais obstáculos. Eu vejo que, apesar das dificuldades, ambos podem tentar reconstruir a relação, buscando estabilidade e crescimento. No entanto, a consulta revela que esse processo será desafiador, exigindo muito esforço e comprometimento de ambos. É provável que as tensões e desconfianças continuem, dificultando a construção de algo sólido. O Pajem de Ouros indica que, mesmo que eles tentem seguir juntos, as vulnerabilidades emocionais poderão, talvez, impedir um verdadeiro progresso na relação. Quanto ao futuro do consulente com essa pessoa, o 4 de copas indica que existe uma chance de reconciliação, mas também uma desmotivação que poderá surgir de ambos os lados. É possível que, ao se reencontrarem, um de vocês deseje essa reconciliação, mas as incertezas e os desafios do passado farão com que a ação seja adiada. Eu vejo que o medo de reviver antigos conflitos e a falta de clareza sobre os sentimentos podem levar a um adiamento ou até mesmo a desistência. Apesar da conexão ainda existente, as questões mal resolvidas entre ele e a rival continuarão sendo um fator que dificultará a retomada da história de vocês. O futuro dessa relação dependerá mais das escolhas dele do que das suas. Alguém tem que tomar uma decisão, porque se não o fizer, tudo continuará como está. Terminamos aqui a consulta para quem escolheu esta opção. Esperamos que tenha gostado e que aproveite ao máximo as mensagens oraculares apresentadas. Se você apreciou nosso canal Oráculos Digitais e nossa proposta inovadora, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer a importância do nosso conteúdo, permitindo que mais pessoas o encontrem. Apoie nosso crescimento para que possamos continuar a produzir vídeos e a contribuir com seu desenvolvimento. Obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo.